por favor, por favor, liguem as suas câmeras e permaneçam com os microfones desligados. Somente na hora que for tirar dúvida, vocês, por favor, liguem. São avisos, pessoal, que a gente tem que dar sempre, tá? Isso aí é normal. Não estou chamando atenção, nada disso. É só mesmo para a gente deixar sempre ciente aos alunos, tá bom? Bom, já temos 20 pessoas na sala, então a maioria já está aqui. Então eu já posso dar início à nossa aula de hoje, né? Sejam mais uma vez bem-vindos. Mais uma vez eu agradeço, né, por vocês se predisporem a estar aqui comigo, principalmente, né? Hoje nós temos uma aula de português, porque a outra é na quinta-feira. Ficou para casa a página 50 e 51 do módulo 2. E nós precisamos corrigir agora, antes de eu dar início a uma nova matéria que também é de acordo com esta. Então, vocês, por favor, peguem o módulo 2. Quando eu puder, tá? Só falar. Eu gostaria que vocês colocassem no chat, por favor, quem fez, quem não fez, porque como se trata de uma correção, eu vou precisar da ajuda da turma para corrigir. Joana fez. Davi Miranda. Ele fez. Ian. Incompleto. Tem mais, meus amores, por favor. Aqueles que não fizeram, por favor, peço a gentileza de me avisar. Obrigada, Brenda, por ter avisado. Não vai adiantar esconder agora, pessoal. Olá, Carlos, tudo bem? Bom dia. Estou anotando quem fez e quem não fez o dever de casa, da página 50 e 51 do módulo 2. Você pode ver se você fez, se você não fez. Caio Silva não fez. Obrigada, Caio, por ter avisado. Qual página, professora? 50 e 51, módulo 2. Tá bom, obrigado. Duda, você é qual Duda, minha filha? Eu tenho 3 Dudas. Seu nome... Ah, obrigada. Eu tenho 3 Dudas aqui nessa sala.
Rafael, preciso saber se você fez. Arthur, Viana, vocês ainda não me avisaram. Gabi, preciso saber se fez. Se fez, se não fez. Rafael, fez. É qual página, professor? 51. Rafael Rocha, ok. Carlos, ok. Obrigada. Natan está sem livro. Vou anotar aqui, Natan. Eu fiz. Gabi não fez. Natan está. Tá bem. Obrigada, tá? Obrigada a todos que me avisaram. Mais uma vez, pessoal, Arthur Viana, obrigada, Arthur. Mais uma vez, pessoal. Eu sei que é algo chato, porque a gente se torna repetitivo, mas o dever de casa ele é super importante de fazer. Hoje nós vamos começar a dar uma matéria de oração subordinada adjetiva reduzida. Então, é uma continuação do que estamos vendo agora. Por isso que o dever de casa se torna tão importante. Por isso que se faz necessário nós fazermos a atividade que ficou para casa. O dever de casa não é acessório, pessoal. O dever de casa ele tem que ser feito. E vocês já estão em casa, né? A nossa aula semana passada, nós só tivemos aula segunda, porque na quinta-feira foi o feriado, né, de Corpus Christi, e aí na quinta-feira nós não tivemos aula. Quer dizer, vocês tiveram um tempo a mais para fazer 2 páginas de atividade. Pessoal, vocês estão no nono. Não há mais necessidade de eu ficar o tempo inteiro chamando a atenção, brigando por uma coisa que tem que ser natural do aluno. A feitura do dever de casa é algo natural do cotidiano da vida de cada aluno. Esse é o grande problema. E essa turma ela tem uma deficiência muito grande com relação à responsabilidade dos deveres de casa. Já não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Mas toda vez que eu for passar um dever, aí a metade da turma praticamente não fizer, o discurso será o mesmo. Porque eu, enquanto professora, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que alertar, eu tenho que salientar, eu tenho que advertir que não fazer dever de casa é algo errado, está incorreto. Quer dizer, fica chato e repetitivo não só para a turma, quanto para mim também. Aí os outros que fazem, né, como Joana, como Davi, enfim, os outros que fizeram, Letícia, acabam escutando o mesmo discurso, a mesma ladainha, vamos dizer assim, né, porque eu sei que é chato, por conta da grande maioria que não se responsabiliza. Quer dizer, não, ao mesmo tempo que vocês querem ser tratados, né, como jovens, né, como, não como adolescentes ou crianças, vocês se portam como crianças. A gente ficar o tempo inteiro, fulaninho tem que fazer, ciclaninho tem que fazer, não, tem que fazer. Enfim, se torna algo chato, né? Já são 8h14, e aí, mais ou menos a 4 minutos, eu estou falando, estou brigando com a turma que não pode deixar de fazer dever de casa. O mesmo tema que a gente já vem salientando há diversos dias, e eu tenho certeza que isso não é só comigo, são com outras matérias também, com outros professores também. Quer dizer, torna-se um ciclo vicioso. Então, eu espero que vocês, mais uma vez, se conscientizem do quão errado é não fazer dever de casa.
Vocês viram que a minha filha passou aqui agora, ela acabou de acordar. E o meu computador fica no meu quarto. Por isso que eu desliguei o microfone, tá bom? Por esses minutinhos, porque eu dei bom dia a ela, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Independente daqueles que não fizeram, né? Em respeito àqueles que fizeram, que cumpriram com as suas responsabilidades, eu preciso corrigir a página 50 e 51. Então eu peço ajuda, tá? Aos alunos que fizeram, por gentileza, fiquem à vontade quando eu fizer a pergunta, se quiser responder. Joana, me faz uma gentileza, vá colocando as respostas no chat para mim. Tá, obrigada então. Então tá ótimo. Como se trata de um dever de casa, a leitura desse textinho aí teria que ser feita em casa, né? Então eu não lerei aqui, até porque a nossa aula ela tem praticamente 50, 55 minutos, então a gente tem que fazer com que a aula seja produtiva, que ela renda. Então, como a gente já fez em casa, não há necessidade de lermos novamente. Infelizmente, aqueles que não leram, aqueles que não fizeram, por favor, depois leiam, façam a sua parte, tá bom? A letra A e B seriam respostas orais, né, da número 1. Natan, você não tem livro, Joana vai pôr as respostas, você, por favor, anote, tá? É para casa, né, que foi, página 50 e 51, ok? Você anota no seu caderno e pegue as respostas, por favor, para você não ficar sem isso. Ô, Tatiana, Oi, amada. é pra ir botando uma de cada vez ou eu posso escrever tudo no final da correção, eu mandar tudo? Aí você faz como achar melhor. Para mim é indiferente. Seria interessante, Joana, você ir escrevendo pausadamente, porque, olha, nós temos Natan na sala e ele não tem um livro. Ok. É uma maneira dele acompanhar a nossa correção. E muitas pessoas, Joana, não fizeram a atividade de casa. Então, com certeza, essas respostas serão valiosas, entendeu? Porque eles terão que pegar para corrigir. Tá. Obrigada. Então, vamos lá. Na letra A, da número 1, a resposta é oral, né? Essa leitura aí de cima seria um texto de uma capa, né? Uma capa de um livro, o livro da menina. E aí seria, qual é o objetivo da quarta capa de um livro? Aí a resposta, no caso, seria de maneira oral, né? Se fizéssemos em sala de aula, iríamos conversar neste momento, porque o objetivo da capa de um livro é fazer com que desperte a curiosidade, né, do leitor. Isso aí. Pode ser, Rafa, muito boa. Muito boa. Fazer com que o leitor se sinta interessado para comprar, tá, Rafa? Para comprar ou para ler, enfim. Tá? Persuadir o leitor. Persuadir e convencer tem o mesmo sentido, tá bom? Aí depois, na letra B, ao ver a capa e ler o texto da quarta capa, você teve vontade de ler esse livro? Aí seria uma resposta pessoal, sim ou não. Se fosse sim ou não, por quê? Você teria que, de qualquer forma, comentar ou conversar isso conosco. Com certeza, se estivéssemos na nossa aula presencial, isso seria feito, né? Mas de maneira online realmente fica um pouco mais complexo para a gente trabalhar dessa maneira. Então, a gente pode partir para as questões que a gente tem que responder propriamente dito, tá bom? Então, o Natan não tem o livro. Natan, por favor, página 50, número 2. Aí você acompanhe pelo chat que a Joana vai colocar as respostas, tá legal? Então, vamos lá. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Letra A. Agora, por favor, quem quiser responder, pode responder. Quantas orações há nesse trecho acima aí, pessoal?
Que para ter oração, isso, muito bem. Caetano, bom dia, eu não havia visto você ainda. Você fez o dever de casa, meu filho? Acredito que sim, né? Porque você está me respondendo. Tá. Alguém que chegou agora, que eu não falei o nome, fez o dever de casa? Ó, Joana, Davi, Miranda, Letícia, Rafael Rocha, Carlos, Arthur, Caetano. Alguém mais está aqui? Tá. Quem é Júpiter? Eu não dou aula para Júpiter nenhum. É Júlia. Júlia. Tá. Tá. Júlia. Marcos Vinícius, que chegou depois, né? Aí eu já tinha feito Ana Clara Fernandes. Tá, então os que chegaram depois, Júlia, Marcos Vinícius, Ana Clara Fernandes e Caetano fizeram a atividade. Tá bom, amados, muito obrigada, tá? Você fez a atividade? Eu estou perguntando desde a hora que eu entrei. Você fez o dever, Alex? Fez? Tá. Tá me ouvindo bem pouco? Pois é, mas aí o meu volume está no máximo. Eu vou falar mais alto, tá bom? Para ver se melhora. É porque eu estou com meu filho também na aula online. Inclusive, agora ele deve estar com Francis. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho mais alto, tá bom? Peraí. Pessoal, então na número 2, letra A, está correto. São 2 orações. Lembrando que para ter oração é necessário que tenha um verbo, né? Então, aqui, nesta frase, nós temos 2 verbos, obviamente, 2 orações. Na letra B, qual é a função do que nesse trecho e como ele é classificado? Nós aprendemos que o que na oração subordinada adjetiva, ele tem a função de pronome. Pronome o que é? Coloquem a cabecinha para funcionar. Muito bem, Davi. Pronome relativo. Muito bom. Isso aí. Então, vamos lá. Pronome relativo. Já que ele tem a função de pronome relativo, como é que essa oração é classificada? Oração subordinada adjetiva. Então, qual seria a resposta? Qual seria a resposta da letra B? Seria, qual é a função do que nesse trecho? Relacionar as orações. Relacionar as orações e retomar o termo histórias. Lembrem, pronome relativo, ele é utilizado na oração para evitar a repetição de um termo. Na maioria das vezes, o termo anterior, o termo antecedente. E o termo... Tatiana, Oi? você pode repetir a resposta para me escrever no chat? Claro, com certeza. Então, vamos lá. Relacionar as orações. Relacionar as orações. E retomar. O termo histórias. Tá ótimo, Davi. Muito bom. E retomar o termo histórias. Obrigada. Nada. Depois de história, Jô, você põe ponto e vírgula e escreva ao lado pronome relativo.
que é a classe desse quezinho aí. Lembrando que nas orações subordinadas substantiva, o que ele vai funcionar como conjunção integrante. Faz parte daquela oração, tá? Integra. Quando a gente se integra em algum lugar, a gente faz parte, né, daquilo ali. Já na oração subordinada adjetiva, ele vai ter a função de pronome relativo, ou seja, ele vai evitar a repetição de um nome ou de um termo antecedente, tá? Só para que vocês não se esqueçam disso. Letra C agora. A oração que a autora compartilha pode ser substituída por qual termo a seguir? Qual dos três aí na letra C? Essa tá bem fácil, né? Exatamente. Exatamente. Que a autora compartilha, a gente pode trocar por compartilhada, que vai ter o mesmo efeito. Muito bom, pessoal. Acho lindo quando vocês participam, fico emocionada. Muito bem. Na letra D, então, já que todo mundo respondeu, né? A letra C, obrigada, Jô. Já que todo mundo respondeu certinho. Letra D. Qual é a classe morfológica do termo que substitui a oração? Lembrando, classe morfológica é aquela substantiva, adjetivo, pronome, tá? Função sintática é aquela sujeito, predicado, contraditivo, tá? São diferentes, tá? Só para vocês lembrarem. Aí, a oração que a autora compartilha, prestem atenção que vocês precisam aprender a interpretação de texto. Verbo não está correto. Davi, vou te explicar por quê agora e você vai me entender. Que a autora compartilha, não, Lelê, escuta, presta atenção. Que a autora compartilha é uma oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva tem a função de quê, pessoal? Pronome relativo. Pronome. Não, Carlos, presta atenção. A oração subordinada adjetiva vai ter a função de quê na frase? Adjetivo. Ai, que burro. Adjetivo, muito bem. Então, vamos pensar. Se a oração subordinada adjetiva tem a função de adjetivo, e aqui, que a autora compartilha, eu posso substituir por compartilhada, neste caso, qual é a classe morfológica? Escrevam. Qual é a classe morfológica de compartilhada aqui? Adjetivo. Isso aí. Isso aí. Por que isso, professora? Porque ele veio com a função de substituir uma oração subordinada adjetiva. Então, essa é a função dele neste momento. Tá? Ótimo. Obrigada, Senhor. Fico tão feliz por esse verbo entendi. Aparece. Fico muito feliz. Então, vai. Página 51 agora. Professora? Oi. Acho que você deveria mandar um brinde para quem está participando, por correio. Mandar o quê? Um brinde? Um brinde, um presente pra gente. Experiência, Carlos. Experiência. Tá bom. E aí eu arranco a orelha de quem não fez o dever? Com certeza. Viu, gente? Uma ótima troca. Pode ir, Marcos. Claro que pode. Vamos lá. 51. Bom dia, Samuel. Você entrou agora. Módulo 2, página 50 já foi corrigida. Agora nós estamos indo para 51, tá? Página 51, letra E. De acordo com o contexto em que foi empregada, qual é a função da oração que a autora compartilha? Se ela tem a função de adjetivo nós aprendemos que ele tem a função de caracterizar alguma coisa, não é verdade? Então, qual é a função dessa oração que a autora compartilha? Caracterizar o termo antecedente. Essa seria a resposta correta.
Caracterizar o termo antecedente. Isso. Agora sim. Aí na página 51, quem fez o dever de casa viu que havia uma leitura para ser feita, né? Então, peço a gentileza que os outros, por favor, façam. É sobre a explicação das orações subordinadas adjetivas, que eu já dei aqui, tá? Então, vocês prestem atenção. Elas são introduzidas pelo pronome relativo que, onde, ou então até mesmo pelo qual ou suas flexões. Não é muito usual, mas sim pode vir a acontecer. Então, aqui nós temos um exemplo. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Lembrem que eu dei aquele feeling assim, caso vocês tenham dúvida se a oração é subordinada, substantiva ou adjetiva, inverta o que pela expressão pelo qual ou suas flexões. Se ela se encaixar, dará perfeitamente a oração subordinada adjetiva. E aqui a gente pode fazer isso. O livro da menina reúne histórias, as quais a autora compartilha. Por que são as quais? Porque está relacionado a histórias. Então, histórias está no plural, né? O qual ou suas flexões são termos variáveis, podem mudar de forma, podem se adaptar, né, às orações. Então, aqui entraria as quais, tá bom? A outra, podem existir casos que são como os seus, ou seja, podem existir casos os quais são como os seus. Todas as vezes que eu tiver dúvida se trata de uma oração subordinada adjetiva ou substantiva, eu posso perfeitamente pôr mentalmente o qual ou suas flexões. Se ele se encaixar, é de oração subordinada adjetiva que estaremos falando, tá bom? Aí aqui como reconhecer, eu já dei essa dica, né? Aí, graças a Deus, o livro tem a mesma dica do que a minha, mesmo sem a gente ter chegado na dica do livro, eu já tinha dado anteriormente, da gente fazer essa inversão, né, que dá perfeitamente certo. E aí, na página 51, lá embaixo, nós temos a número 1. Leia atentamente as frases a seguir e observe as orações em destaque. O professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. O professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. Qual é o termo antecedente dessas orações em destaque? As duas possuem o mesmo termo. Não. Olha só. Vocês estão confundindo as bolas, o que é perfeitamente normal. Pessoal, nas duas vezes que eu expliquei o que vem a ser isso, Letícia, mas calma, deixa eu explicar para os outros. Nas duas vezes que eu expliquei a função do pronome relativo, né, porque nós já vimos isso duas vezes, o pronome relativo que, ele vem na frase para substituir, para evitar a repetição de um termo antecedente. Mas não é o quê? É o termo que eu tenho que colocar. A pergunta aqui é, qual é o termo antecedente dessas orações? Eu não estou perguntando qual é o pronome relativo. Eu estou perguntando qual é o termo antecedente. Livros clássicos. Livros clássicos que o pronome relativo que evitou a repetição. Substituiu, ok? Então não confundam, já é a segunda ou terceira vez que vocês me respondem errado. Não confundam isso, por favor. Então vamos lá. Virando a folha, página 52. Quem fez o dever de casa, obviamente, viu que nós não havíamos deixado para casa a página 52. Só que a página 51
ficaria incompleto, né? Porque o número 1 lá tem só a letra A. Então, nós teríamos que ter feito a letra B e a letra C, sendo que ela está na página 52, tá? Então, vamos lá. Letra B. Qual das orações em destaque se refere a quaisquer livros clássicos? Seria a oração A. Tá? Seria a frase A e eu vou explicar por quê. A frase A, ela veio com vírgula. Ela veio, tem uma vírgula nela. A frase A, ela seria classificada como oração subordinada adjetiva explicativa. Ou seja, ela pode estar generalizando aquele termo. Já na letra C aí, qual das orações em destaque se refere a apenas alguns livros? Seria a letra B. Por quê? A letra B certinho, Jô. A letra B, ela seria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Eu ensinei que quando a oração subordinada adjetiva não possui vírgula, ela tem a função de restringir, resumir, restringir, colocar as coisas somente naquele ponto. Então, seria restritiva, tá? A primeira seria explicativa e a segunda seria restritiva, tá bom? Aí, no retângulo amarelo, nós teríamos, né, uma síntese, um resuminho sobre a oração subordinada adjetiva restritiva e explicativa, que a gente já veio vendo durante a nossa aula, inclusive na videoaula passada, né, e nas aulas online que a gente está tendo agora. Nesse momento, nós vamos começar a ver uma matéria nova, que começa nessa página. Bom, vamos lá. Não quero que ninguém copie nada, escreva nada, quero que prestem atenção. Nós iremos começar agora a ver uma matéria chamada oração subordinada adjetiva reduzida. O nome já diz, reduz. Então, ela não vai ser uma oração desenvolvida. A oração desenvolvida, ela possui a conjunção. Ela possui o pronome relativo. No caso da oração subordinada adjetiva, ela se torna desenvolvida quando ela tem o pronome relativo que. Agora, nós iremos aprender a fazer a oração subordinada adjetiva reduzida sem o pronome relativo que. Essa é a principal característica de uma oração subordinada reduzida. Na oração subordinada reduzida, não há a conjunção ou o pronome relativo. Então, vamos lá. Qual é a outra característica? Depois eu vou pôr tudo num papelzinho para vocês observarem e, posteriormente, eu lançarei lá com o tio Gil na plataforma. Tá? Mas prestem atenção nesse primeiro momento. Quais são as características das orações subordinadas adjetivas? Então, vamos lá. Primeiro, adjetivas reduzidas. Primeiro, não tem o pronome relativo. E segundo, nós vamos transformar o verbo na sua forma nominal. Vocês aprenderam forma nominal desde o 7º ano. Os verbos se encontram na forma nominal quando eles estão no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O verbo está no infinitivo quando ele possui a terminação R. Cantar, falar, dormir, comer, estudar, dançar, correr. Todos esses verbos estão no infinitivo. Forma nominal é quando o verbo não está conjugado, tá? Ele está ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. O verbo está no gerúndio quando possui a terminação NDO. Cantando, estudando, dormindo, comendo, dançando, correndo. São verbos que estão no gerúndio. E os verbos estão no particípio quando possui a terminação DO.
tá? Então, estudado, cantado, comido, corrido, tá? Dormido, dançado, são verbos que estão no particípio. Então, o que nós vamos aprender agora? Se eu pedir para que vocês reduzam uma oração subordinada adjetiva, vocês vão retirar o que e vão transformar o verbo da maneira que eu pedi, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, vamos voltar. A matéria de hoje é oração subordinada adjetiva reduzida, tá? Ela é bem simples, não precisam se preocupar. Ela é um acréscimo da matéria da oração subordinada adjetiva propriamente dita, tá bom? Vocês não terão dificuldade, eu tenho certeza disso, tá? Então, quais são as características das orações subordinadas adjetivas reduzidas? Então, vamos lá. As características são: não se inicia com pronome relativo, ou seja, na frase não terá mais o pronome relativo que, iniciando a oração subordinada adjetiva, tá? Depois, contém verbos no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Já expliquei anteriormente. Infinitivo, R, gerúndio, NDO, particípio, DO, tá? Então, vamos continuar. Eu pus 2 folhas com exemplos. Então, vamos lá. Se eu dou esta frase para vocês: ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Se eu desse essa frase para vocês e pedisse para reduzir em infinitivo, porque nesse primeiro momento é assim que vocês farão o dever. Reduza em infinitivo, reduza em gerúndio. Depois, vocês vão conseguir fazer sozinho, sem eu mandar ou sem eu expor na atividade, entre parênteses, infinitivo, gerúndio ou particípio. Na verdade, as orações subordinadas adjetivas agora, nós, neste momento de reduzida, nós não classificaremos como explicativa ou restritiva, tá bom? Escutou, Letícia? Nós classificaremos somente como oração subordinada adjetiva reduzida de tal, tá? Explicativa e restritiva, a gente só classifica quando ela está desenvolvida, tá? Quando ela está reduzida, não. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos de novo. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Reparem, qual é a oração subordinada adjetiva aqui? Que encantou. Então, eu coloquei até destacado. Turma, eu quero que vocês reduzam a oração abaixo em infinitivo. O que vocês farão? Vocês repetirão a frase inteira, né? Ele foi o primeiro orador, vai tirar esse que e vai transformar o verbo em infinitivo. Para que haja uma coesão, para que haja uma coerência, para que haja um sentido completo da frase, se houver a necessidade de introduzir uma preposição, por exemplo, eu posso introduzir. Geralmente, isso vai acontecer no infinitivo. No gerúndio, o verbo se encaixa naturalmente, mas no infinitivo, em alguns momentos, a gente vai precisar. Na maioria das vezes, a gente vai utilizar o a preposição a, tá bom? Então, olha como iria ficar. Ele foi o primeiro orador a encantar a plateia. Reparem, é a mesma frase. Ele foi o primeiro orador que
encantou a plateia. Pessoal, vamos reduzir a frase em infinitivo. Como é que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tiro esse que e o verbo eu vou reduzir em infinitivo. Infinitivo, terminação R. Vocês podem até, no primeiro momento, tentar, ó, ele foi o primeiro orador encantar a plateia. Opa, encantar a plateia. Não deu muito certo, né? Então, para que a frase tenha sentido, ele foi o primeiro orador a encantar a plateia. Não fiquem preocupados, porque vocês mesmos irão conseguir fazer isso com o tempo. Nós iremos fazer diversos exercícios relacionados a isso. Não fiquem preocupados. Nesta semana ainda, eu vou mandar para o tio Gil e pedi-lo para inserir lá na plataforma uma explicação sobre oração subordinada adjetiva reduzida e um exercício. E aí vocês farão para quinta-feira. Mas eu não devo mandar hoje, eu devo mandar amanhã, tá? Porque hoje eu tenho médico. Tá bom? Então, vamos lá. Então, essa seria o primeiro exemplo de infinitivo. Vamos para a segunda, que a gente vai trabalhar com gerúndio. Olha como o gerúndio ele fica mais fácil. Ó. Assistir às atuações dos velhinhos que cantam. Pessoal, vamos reduzir a oração em gerúndio. Vou repetir tudo novamente, ó. Assistir às atuações. Assistir às atuações dos velhinhos cantando. Viram que, como no gerúndio, a gente não precisa introduzir nada, nenhuma preposição, nada disso, porque o verbo no gerúndio, ele se adapta melhor às orações. Então, como é que nós iremos reduzir? Mais uma vez, meus amores. Vou pegar um piloto, porque a caneta é muito fraca. Como é que nós iremos reduzir? Primeira coisa, retiramos o pronome relativo para reduzir. A gente retira ele, porque senão a frase continuaria desenvolvida e nós queremos reduzir. Então, primeiro passo, retirar o quê? Segundo passo, colocar o verbo posterior a ele no infinitivo, no gerúndio ou particípio. Nesse primeiro momento, eu ainda vou pôr entre parênteses como que eu vou querer o verbo na frase. Então, assistir às atuações dos velhinhos que cantam. Turma, quero esta frase reduzida em gerúndio. Como? Vocês vão repetir a frase inteira. Assistir às atuações dos velhinhos cantando. Repararam? A frase permaneceu exatamente igual. Eu só modifiquei o verbo. Retirei o que e modifiquei o verbo. Eu acredito, sinceramente, que vocês não terão tantas dúvidas quanto a isso, tá? E à medida que a gente vai fazendo as atividades, fica mais fácil da gente entender, tá bom? Agora, por último, né, e não menos importante, nós veremos o verbo no modo do particípio. Mais uma vez, infinitivo e particípio são verbos que irão precisar de algumas adaptações na frase. Então, uma introdução de preposição, como vocês viram no infinitivo, tá? E aqui, no particípio, não será diferente, tá bom? Deixa eu botar... Professora. Oi? Quando for introduzir, só não pode introduzir com pronome, não é isso? Isso. Ok. Senão ela ficará desenvolvida. Olha essa primeiro. Quero que vocês olhem primeiro só a frase. Dobrei a folha toda. Olha. Arrumou o quarto
que a criança bagunçou. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Joana, qual é o verbo que está na cor verde que a gente vai ter que mudar, independente do tempo? Bagunçou. Bagunçou. Muito bem. Tá certo, Iago, tá joia, mas eu vou por partes, tá bom? Então vamos lá. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. O verbo a ser mudado será o verbo bagunçou. Eu quero que vocês prestem atenção, porque assim como no infinitivo, no particípio também teremos que fazer adaptações. Ok? Então, obrigada. Obrigada. Então vamos. Qual é o primeiro passo que temos que fazer para reduzir uma oração subordinada adjetiva? Eliminar o pronome relativo. Eliminar. E aí eu vou ver como é que eu vou transformar o verbo. Tatiana, lá no dever, vai pôr: pessoal, transforme a oração subordinada abaixo em reduzida de particípio. Vocês já sabem que particípio é terminação DO. Então, reparem. Arrumou o quarto, a criança bagunçou. É isso que eu tenho que transformar. O que eu vou fazer? Arrumou o quarto, eu repito novamente. Aqui eu vou ter que fazer uma transformação, porque o verbo veio no final. Iago já nos deu a resposta, mas eu quero que todos percebam. Se eu vou transformar o verbo bagunçou em particípio, Carlos, como é que vai ficar este verbo? Com terminação ó. Quê? Eu não ouvi, perdão. Como vai ficar o verbo bagunçou na terminação DO? Bagunçado. Bagunçado. Muito bem. Agora, Joana, o verbo é bagunçado. Como é que vai ficar esta frase? Arrumou o quarto bagunçado pela criança. Opa! Muito bem. Que bom que vocês tiveram essa percepção. Reparem. Reparem que esse azinho aqui, ele se transformou em uma preposição. Lembre que preposição, ela é composta de combinação e contração. Pela é uma contração. Vocês lembram disso? Per mais ela, né, é uma contração que tem valor de preposição. Não quero que ninguém se apavore. Eu só estou relembrando as matérias para que vocês tenham noção do que a gente está falando. Como é que uma matéria vai puxando a outra e vai conseguindo explicar de uma maneira mais clara uma com a outra. Então, vamos. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Pessoal, transforme esta oração em oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio. A primeira coisa que terá que ser feita é tirar o quê? Vou analisar o que eu tenho para transformar. Depois, eu vou ver o verbo. Reduzida de particípio, terminação DO. O verbo aqui é bagunçou, ele se transforma em bagunçado. Como é que eu vou fazer a frase agora? Repito o primeiro termo, que não foi mexido em nada, que não tem nada destacado para mim. Repito e faço a adaptação necessária. A criança bagunçou, eu não posso pôr a criança bagunçado. Não vai ter sentido nenhum. Então, eu vou transformar a frase. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. A frase vai me passar a mesma intenção da oração desenvolvida, no entanto, estará reduzida em particípio. Ok? Eu trouxe mais 3 exemplos para vocês fixarem. Ainda dá tempo. Tenho 5 minutos, ainda tem que fazer chamada. Vamos lá. Outros exemplos. Reparem, vou botar um por um para a gente não ter nenhuma embolação na nossa visão. Vamos lá. Ó. Outros exemplos.
Agora eu pus ao contrário. Prestem atenção. A oração aqui ela já está reduzida. Está reduzida de infinitivo. Joana, vamos fazer junto comigo. A oração está reduzida de infinitivo. Vou transformá-la em desenvolvida. Então, eu vou ter que colocar o quezinho, tá? Vi a menina a chorar. Como é que vai ficar esta? Isso aí, Rafael. Era para Joana, mas isso aí. Vi a menina que chorava. Então, reparem, é só fazer o inverso. Vi a menina que chorava. Pessoal, vamos reduzir em infinitivo. Tiro o que, transformo o verbo. Vi a menina a chorar. Chorar está na forma nominal do infinitivo. Ok? Letícia, vamos para a segunda. A segunda é de gerúndio, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar a oração já reduzida. Eu quero que você desenvolva, tá bom? Letícia Rocha. É Rocha, não? É isso mesmo. Vamos lá. Rocha. Repete aí, professora. O artista fumando nervosamente ficou calado. O artista aqui? O artista fumando nervosamente ficou calado. Como é que essa oração ficaria desenvolvida com o pronome relativo que é? Amém. Eu botei o artista que estava fumando nervosamente ficou calado. Tá, tira, olha só. Estava, não precisa. Fumando já é um verbo, você pode transformá-lo. O artista que fumava nervosamente ficou calado. Olha como fica a frase. O artista fumando nervosamente ficou calado. Pode botar também o artista que fuma nervosamente ficou calado ou não? Tem que ficar no passado de concordância, né? Exatamente, Lelê. A concordância. É a coerência. Olha aqui. Ó, como ficaria se ele fosse desenvolvida? O artista que fumava nervosamente ficou calado, tá? Eu preciso me atentar somente ao verbo, tá bom? Não precisa inserir nada além do que já está, tá legal? Aqui, a outra. Vamos lá. Pode ser qualquer um que queira responder. A última, tá bom? Li 4 livros censurados pelo governo. Esta seria a oração adjetiva, reduzida de particípio. Li 4 livros censurados pelo governo. Essa estaria reduzida já. Agora eu queria que ela fosse desenvolvida. Aí sim, Lelê, censurados, nós teremos que acrescentar um outro verbo. Como é que vai ficar? Li 4 livros que foram censurados pelo governo. Exatamente. Que foram censurados pelo governo. Mas, professora, censurado já não está na forma nominal de particípio? Sim, mas ele está com o pronome relativo que? Não. Então, para que o pronome relativo que seja introduzido na frase e a oração se torne desenvolvida, eu tenho que fazer as adaptações necessárias. Então, o certo aí seria: li 4 livros que foram censurados pelo governo. Pessoal, a minha mão está toda hora aparecendo aqui, é porque eu estou recebendo mensagem do bebezinho de Alicia, que toda hora chega. Tá bom? Ok? Não fiquem preocupados, eu vou passar um dever na plataforma, não será inserido hoje. Oi, Iago, o que foi? Eu vou fazer a chamada, que já são 9 horas em ponto, e eu tenho que liberar vocês. Ó, outra. Sim, por conta da concordância. Sim, por conta da concordância. Tá bom?
Por favor, atenção, tá? Já são 9 horas em ponto e eu não quero que vocês fiquem presos. Alex Vidinha tá aí. Presente. Isso. Alexander? Não? Ana Clara Fernandes também. Ah, então vamos. Alex, seja bem-vindo. As minhas 3 aulas anteriores você não participou de nenhuma. Pegue, por favor, assista às aulas, tá bom? As aulas ficam gravadas. Assistam, por favor, porque é muito importante. Uma matéria está puxando a outra, tá? Por favor. Ana Clara também está aí, porque eu já falei com ela. Ana Carolina dos Santos. Não? Tá. Arthur Viana também está aí, eu já falei com ele. Professora, eu tô aqui, só que a mensagem não quer entrar. Tá bom. A sorte que eu deixo em branco. Brenda. Tá bom, tudo bem, eu já vi. Bruna. Brenda tá aí. Bruna. Não? Caetano. Caetano também tá aí, que ele já me respondeu hoje. Já seja a CDZ, enfim. Carlos também tá aí, já falou comigo. Davi de Sá Martins. Davi Miranda, eu sei que tá. O de Sá eu não vi ainda. Não? Tá. Anthony, tá aí? Davi Miranda tá aí. Tô aqui. Boss Master é Anthony? Sim. Ah, tá. É só para eu saber, gente. Vocês acham que eu sei esses pseudônimos que vocês usam. Francisco tá aí hoje? Não vi. Gabi Farias de Souza tá aí. Apareceu até um negocinho dela aqui, acho que é um unicórnio. Giovana tá aí? Giovana Passéria? Uma das gêmeas? Não vi também. Essa hora da manhã, 8 horas, nesse frio, duvido. Difícil, né? Pois É normal. Aí que Iago respondeu. Iago, você tem entrado atrasado na minha aula, hein? Se organiza, bota esse celular para despertar. Eu não quero mais isso, hein? Até porque você participa da aula, então é importante, tá bom? Então vamos lá. Joana também. Jo, muito obrigada por hoje, pela ajuda. Foi muito bom. Júlia também tá aí. Júlia que é Júpiter, não é isso? Caio Silva, eu vi aqui agora. Eu Vi também. Kemily também tá aí. Lelê tá aí. Hoje participou, que milagre, graças a Deus. Exemplo, né, pessoal? Lorena tá aí? Tamo junto, Joana. Tatiana, Oi, Lelê. o chato do meu irmão te mandou um beijo. Ah, fala pra ele que eu amo demais. Ele tá escutando. beijo. Luiz Carlos tá aí, pessoal? Luiz Carlos, não? Luiz ainda não participou de aula nenhuma minha, tá? Por favor, fala com ele. De aula de ninguém. Tá? Fala com ele, Carlos, tá bom? Marcos Eu não Vinícius tenho contato também. dele, não, tio, professor. Tem, não? Eu não. Olha, Luiz Carlos, Maria Eduarda da Silva, são 2 alunos que só têm falta em mim, tá? São matérias que vocês mesmos estão vendo que são importantes. Maria Eduarda da Silva, tá aí hoje? Não, né? Aí, mais uma vez, ó, 4 faltas. Maria Eduarda Fontes,